você acredita que está se tornando ou atualmente é essa jornada de consumo? Eu acho que aonde o seu cliente está, você se posiciona, aonde ele procura, você se diferencia, aonde ele precisa, você tem que estar disponível. O que eu vejo é isso. A descentralização da nossa atenção e da nossa comunicação é absurda. Então, a gente durante os últimos 50 anos acordava e lia matéria no jornal. E era influenciado por aquilo que a gente lia. Hoje você é influenciado pelas matérias que mandam nos grupos de WhatsApp. Aquelas são as primeiras matérias que te influenciam no dia. Então, o caminho da influência, o caminho do consumo, e aí eu gosto de falar isso, né? Não é o consumo de produto, mas é o consumo de tempo, de informação, de várias coisas, ele vem mudando muito. A primeira pergunta da minha aula no G4, tô quase dando a aula aqui já, né? Quem assistiu o podcast vai ver a aula, mas a minha primeira pergunta na aula do G4 é: qual o seu verdadeiro negócio? Essa é a primeira pergunta. Porque o cara chega lá às vezes falando, não, eu tenho um negócio assim, assim, assim. Aí eu faço 3, 4 perguntas e falo assim, mas o teu verdadeiro negócio é você ser o cara mais famoso da tua cidade. É o teu pai conhecer todo mundo. É você vender parcelado. Tem muita construtora que é uma operação financeira. O cara usa o imóvel para rodar uma transformação financeira. Casas Bahia não é uma loja de imóveis. É uma operação financeira. O varejo... eu vou ser polêmico agora. Legal. O varejo brasileiro, se você pegar as 100 maiores famílias do varejo brasileiro, todas elas têm o seu império em imobiliário. Todas. Por quê? Porque é muito simples. Quando você olha a história do varejo, e é fácil a gente... disclaimer, esse meu ponto de vista. Primeira coisa que o Jorge Paulo Lema e o trio lá fez quando comprou Americanas. Foi fazer o quê? Primeiro movimento. Tirar os 100 milhões de dólares de imóvel que tinha. Fazer um fundo imobiliário e alugar os imóveis para a própria Americana. Então, quando você pega as famílias do banco, cara, você pode pegar o varejo mais diverso. Os caras usam o volume financeiro do varejo para alavancar, para comprar o imóvel, para alocar esse imóvel para ele mesmo. Clay, quando vendeu as Casas Bahia, qual foi o contrato? Os aluguéis da loja eram de quem? Dele. Ele vendeu as Casas Bahia com 832 imóveis. Abílio, os Pão de Açúcar, o cassino paga o aluguel dos imóveis para ele. Qual o seu verdadeiro negócio? É a primeira pergunta que você tem que entender. Então, quando eu olho pro G4 e falo, cara, qual é o nosso verdadeiro negócio? É a comunidade, é network, é autoridade, é relacionamento. A gente antes tem que ter tudo isso aqui para vender educação. O que a gente quer se tornar? Uma empresa de tecnologia, a gente quer fazer produto. Beleza, então vamos apontar a empresa para lá. Vamos levar a empresa para lá. Mas não vamos se enganar. A gente é uma empresa que precisa desses posicionamentos para poder conseguir financiar o negócio que a gente quer se tornar. E nunca teve tantas gerações diferentes consumindo as coisas simultaneamente. E um influenciando o outro ainda, né? Então, com por isso que, características. aquele exemplo que eu mostrei pra vocês no início aqui, né? Gucci, Louis Vuitton, todo mundo anunciando no TikTok. Às vezes eles não estão anunciando com esse quesito de venda, mas é com reforço de marca. É com essa geração começar a conhecer, tomar ciência deles mais cedo. Legal. Eu acho que a gente está indo para uma era da multicomunicação. Então, assim, as marcas vão ter uma identidade, mas vão se comunicar de forma diferente para clientes diferentes. E eu gosto do exemplo, o Itaú, para mim, sempre foi uma aula em comunicação, né? Acho que é pelo Nizam ajudar eles já há mais de década. Mas, cara, o Itaú, o garoto propaganda em Osasco, que ele vai colocar num out of home, é diferente do garoto propaganda da Faria Lima. O garoto propaganda do TikTok... é um Mion. Você não vai ver um Mion, um garoto propaganda da Faria Lima, se o objetivo dele na Faria Lima é falar pro empresário. Tô dando um exemplo. Só que isso vai dar trabalho. Muito. E isso só é possível por causa da tecnologia. O que significa que na próxima década, fazer marketing vai ficar muito mais desafiador. Vai ser trabalhoso. Você pega hoje o G4. O G4 Legal. hoje tem 12 perfis, pô. Uau. Uma empresa com 12 perfis. Você tem os perfis dos fundadores, você tem o perfil dos produtos, você tem o perfil institucional, você tem o perfil dos mentores. Tá falando hoje de 12, 15 perfis que E criar conteúdo, alcançar essa audiência. Aí, quem tá olhando a gente fala assim, mas o G4 é animal, o marketing de vocês é foda. Como é que vocês viraram a escola referência no Brasil em negócios em 4 anos? Nosso time de marketing tem 92 pessoas. Investimento em pessoas. A gente poderia falar hoje que tranquilamente 1/4 da empresa é sobre marketing. E aí você tem produto, você tem performance, você tem orgânico, você tem conteúdo, você tem autoridade. Você vai tendo os desafios que o marketing, de uma forma generalista, ele enfrenta para você virar uma marca top of mind.